mesmos. Quando nós encaramos também o diagnóstico como uma grande dificuldade, né? Porque muita gente, na terapia, por exemplo, a gente trabalha muito a percepção. Sim. Não é o que te aconteceu, mas como você entendeu, percebeu e sentiu aquilo que te aconteceu. Então, uma coisa que você falou que é muito interessante é nada está perdido, né? Tem ajuda, tem apoio, tem aonde você recomeçar de uma forma diferente. E o que é mais interessante na sua fala é que, assim, uma mãe está grávida. Eu não sei quantos filhos você tem. Você disse que está com uma de um ano e Eu tenho 1 ano e 7 meses. 7 e perdi uma gestação anterior. Então, mas, por exemplo, você não está ligada. Você Não. tem pretensão de ter outros Sim. filhos. Eu, no segundo filho, meu primeiro filho veio aos 7 anos. Como tinha o diagnóstico, nós acordamos de que nós teríamos o segundo filho, né, Deleon, depois que o Theo estivesse alfabetizado. Sim. Porque a gente sabia que o processo talvez seria difícil. Sim. Mas com essa rede de apoio que a gente construiu desde 2 anos, porque a rede de apoio, além da casa, a gente teve a rede de apoio das terapias, né? Sim. Porque, assim, além de toda a casa, de todo o funcionamento da mãe surtada, porque é todo um processo. A minha casa era toda colada, cheia de papel. Tem um cantinho lá que o Deleon nem deixou tirar para assim, já deixei que vai ficar para Laís. Esse aí nunca vai sair daí. Eu, como nunca vai sair daí, né, Deleon? Ele, não, esse aí nunca vai sair daí. Quando o Theo alfabetizou, foi incrível. O Theo alfabetizou em setembro, né, Deleon? Outubro o cachorrinho morreu. E aí ele começa a ficar muito triste porque ele perdeu a tia de Covid e perdeu o cachorrinho de estimação. E ele era o único que não tinha irmão e nem animal de estimação. Porque todos os primos tinham, tanto pelo lado dele quanto do meu. E ele começa a orar a Deus. E quando ele começa a orar a Deus, a oração de uma criança é atendida, Débora. Com certeza. No dia 23 eu engravidei e eu sempre tive problema para engravidar. Eu fiz tratamento por 1 ano do Theo. Sim. 1 ano. E aí, aonde eu quero chegar com essa história? Engravidei. Primeira coisa, quando a gente tem o neném, eu liguei. Já estou no segundo filho, 40 anos, que eu vou fazer no final do ano. Não, vamos ligar. Foi de comum acordo entre eu e meu esposo, vamos ligar. Quando você ganha o neném, a primeira sensação é, meu Deus, mas eu não vou ter mais a minha barriga. Eu acho que eu sou uma das loucas, tá? Ninguém gosta de ficar grávida, né? Eu amava a minha barriga, eu adorava sentir o neném mexer. Era a sensação. Dói muito amamentar, mas Sim. eu amo amamentar. Então, assim, você pensa assim, daqui a pouco eu não tenho mais isso. E o que acontece? Só que ao mesmo tempo que você tem isso, você cria o filho para o mundo. Você cria o filho para ele ter vivências, como o Deleon falou. Sim. Você cria expectativas no seu filho. E a mãe de uma criança com um diagnóstico, o que a gente mais ouve lá, dá vontade até de chorar, é: você precisa me ajudar, Deleon, porque quem faz a escuta é ele. Sim. Eu preciso criar um filho funcional. Olha a fala que o pai fala, né, Deleon? Funcional. Porque daqui a pouco eu vou morrer. Daqui a pouco eu não estou mais aqui. E eu não quero que meu filho seja fardo para o irmão. Eu não quero que meu filho seja fardo para a irmã. Eu já ouvi muito isso dentro de direção de escola. Marcela, eu tenho que criar um filho funcional. O meu objetivo é criar um filho funcional. Meu filho não pode ser fardo para ninguém. Então, assim, não é aposentar a criança e deixar a criança com um salário mínimo, porque a mãe tem consciência que um salário mínimo hoje não faz nada. Sim. Muito mal paga medicação, não paga terapia, não paga cuidador, não paga nada. Então, assim, mediante essa fala que a gente sempre ouviu, é que a gente tem embutido em nós, sabe, Sim. esse dever de socialização. Por quê? Porque além do pai viver esse luto, o pai se vê numa situação de que ele tem que deixar um filho, pelo menos de uma forma que ele possa contar de que o dia em que ele faltar, ele não vai ser peso para ninguém. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma dor muito grande que a gente vê na fala desses pais, entendeu? E que a gente tenta aliviar com esse trabalho que a gente tem desenvolvido, Sim. entendeu? Perfeito. Você que está lá à frente de Leão fazendo a triagem, na sua percepção, né? O que você percebe? Que vocês vão ter mais trabalho com a criança que chegou
ou com os papais irresponsáveis? Assim, Já identificou mamães. um padrão? 99% das vezes. 90 é a mãe e o 10 é o pai. 99%. Não, 9 é o pai. Um é a criança. Então, assim, Interessante. É importante a gente falar sobre isso, né? Porque você tá em contato Não. direto com a realidade, E eu né? estive nesse lugar. Sim. Sou terapeuta, trabalho com isso há 12 anos, mas eu estive nesse lugar do luto também. Do pai. Eu sou esse pai que passou por isso eu consigo entender quando esse pai chega lá nesse desespero. Eu vem cá, me abraça aqui, vamos conversar, amor. Senta aí. Aí a gente começa a ouvir, começa a entender quais eram os sonhos, os ideais que esse pai tinha sobre o filho. E a gente começa ali um trabalho de resgate a tudo isso. Sim. Né? Não tem nada perdido, gente. Não tem nada perdido. Esse diagnóstico, ele não é pesado, não tem que ser pesado para ninguém. A gente tem muito trabalho? Tem. Mas a gente consegue. A gente consegue. A criança vai conseguir desenvolver. Entendeu? Arregaçar as mangas e vamos lá. Vamos lá, ele precisa de terapia, ele precisa de falar, ele precisa de desenvolvimento, ele precisa de socializar, ele precisa de interagir. Vamos começar os trabalhos. E ali nessa conversa inicial, eu já vou colher a história, eu já vou ver. E muitas vezes eu já peço até o pai para levar a criança. Por quê? Porque eu já estou conversando com o pai, fazendo as minhas anotações, e a criança está solta ali dentro do consultório. E aí ali eu já estou vendo a criança, quais são os sintomas da criança, o que ela está apresentando, qual é o tipo de comportamento com o pai e com a mãe, que fica ali, que geralmente vai os dois. Então um fica sentado comigo conversando e o outro fica ali dando conta da criança. E ali eu já estou fazendo uma análise prévia, né, sem conhecer, mas já estou fazendo a análise, para a gente começar a montar esse quebra-cabeça do que a gente vai fazer com terapias com as crianças, entendeu? A observação natural, ela é muito eficaz, né? Nossa, A observação, tudo. quando você fala que não estou aqui para te observar, mas estou mas eu observando, tô observando. é maravilhoso.